Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo de tier list aqui, voltando à nossa tier list. Antes de eu falar do que vai se tratar o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, abrir o canal, deixem um like, ativem o sininho para as notificações, nos sigam em todas as nossas redes sociais, Facebook Progland, Instagram Prog_Land. Se você faz música, conhece alguém que faz música, por favor, compartilhe o seu material no Groover, onde temos resenhas globais, mundiais, de diversos artistas e tudo mais. E por último, mas não menos importante, acesse o nosso site proglandmusica.wordpress.com. Lá vão ter conteúdos exclusivos, resenhas de lançamentos da música progressiva mundial e também, claro, entrevistas que nós, por algum motivo, não podemos publicar aqui, vão estar lá também. Introdutório feito. Por último, mas não menos importante, antes de eu falar do que se trata, por favor, apoiem o nosso canal, apoiem a nossa iniciativa, 5 a 10 reais mensais, para a gente melhorar aí, ter mais vídeos publicados também, a gente contratar um editor de vídeo, também atualizar o nosso site e remunerarmos, ainda que em base mínima, o nosso trabalho. Introdutório feito, como eu falei aqui, estamos numa tier list e hoje eu vou fazer tier list de uma banda que já é relativamente muito pedida aqui entre os espectadores do nosso canal, que é a tier list do Jethro Tull. Eu vou apresentar os nossos convidados, né? Eu não sei em quantas partes isso aqui vai ao ar, porque assim, eu tinha feito a tier list do IES com o Daniel Yazbek, né? Um abraço, Daniel, né? E eu originalmente planejei que nós faríamos 2 partes da tier list, né? E acabou que a gente fez 3. Eu tive lá que fazer um bolo na edição e coisa do tipo, porque o assunto rendeu demais. E que bom que rendeu, né? A banda tem 24 álbuns lançados até esse exato momento. Estamos gravando em julho de 2025, tá? Tem que falar isso, porque senão a pessoa tá vendo em 2027. Pô, você não falou do disco que o Jethro Tull lançou em 2026. O vídeo não é de 2026. Então, eu não sei que duração vai ter. Às vezes a gente pode falar tanto que esse vídeo pode acabar, sei lá, no Minstrel in the Gallery. Então... É muito provável. É muito provável. Talvez, né? Então vai ficar, a priori, vamos fazer assim, tá, né? Mas, sem mais delongas, vou apresentar aqui meus convidados, músicos, pessoas muito conhecidas. Um deles já é rosto conhecido aqui no nosso canal. Thomas Angel, deu seu olá aí, pessoal. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Salve, Kelvin. Salve todo mundo. Bora falar aí dessa banda que eu confesso que eu sou um pouco apaixonado além da conta. E uma banda que uma coisa muito legal que você falou que eu tava pensando, é muito bom a gente poder falar de uma banda tão veterana e que ainda tá nativa, né, cara? A gente tá verdade. aí, acho que desde a época da pandemia, mais ou menos, né, 2020, 2021, já tá indo pro 3º disco que eles estão lançando, que a gente tá acompanhando, né, cara? Isso é muito foda, já tá indo agora... Isso é muito legal. Pode ser que tenha um 4º aí pra sair, então isso é muito legal. Então, falar dessa banda, cara, que não tem muito como descrever, sabe? É uma banda que influenciou diversas outras bandas que a gente gosta e que muitas pessoas nem imaginam que influenciou. Uma banda que foi ousada, que trouxe um monte de elemento que não era pensado em trazer na época. Então, vai ser uma honra falar dessa banda maravilhosa aqui. E agora eu vou apresentar o nosso convidado que está participando pela primeira vez aqui no nosso canal, também amigo, né, do Daniel Yazbek, como o Elton Oliveira, que participou no nosso vídeo do ELP. Rafael Pertilli, luthier, guitarrista e etc, e tudo mais que vocês podem imaginar. Dê o seu oi pro pessoal. E nas horas vagas eu faço o cosplay do Jeffrey Hammond aqui, né?
Brincadeiras à parte. Pessoal, prazer, meu nome é Rafael Pertilli, sou luthier, sou músico, guitarrista de 2 bandas incríveis que eu sou apaixonado, que é a Monte Rei, minha banda há muitos anos, e a Yazbek, que é a minha banda de alma, de coração, que eu sou apaixonado pelas canções. Junto com meu amigo Daniel Yazbek, aí a gente tá fazendo muita coisa legal, divertida, falando sobre a nossa vida, né? Do mesmo jeito que eu faço com a Monte Rei, com os meus amigos japoneses, com o Alexandre, e com o Cris, a gente está aí desenvolvendo muitas ideias baseadas no que a gente mais gosta, né? Eu sou fã de Jethro Tull desde sempre, eu acho. Foi uma banda que veio por causa de uma outra banda, né? Eu sempre fui muito... Olha, pô, eu gosto muito dessa banda, por que eu não vou entender de onde veio a sonoridade, as ideias? E foi por causa de uma banda muito conhecida, né? Principalmente pelos metaleiros, Iron Maiden, que eu conheci o Jethro Tull, né? E não por causa daquele disco B-Sides que tem eles tocando Cross as Mary, mas sim porque em toda a biografia, entrevista, o Steve Harris fala da importância, né? E por muitas vezes eu conversando em viagens com o Daniel Yazbek, que a gente sempre viajou muito tocando e trabalhando com banda, e eu falei para ele dos primeiros discos do Iron Maiden ali, a ligação que tem com os primeiros discos do Jethro Tull, né? As linhas de contrabaixo, as ideias sonoras, né? As harmonias e tudo mais. Então, vai ser muito legal falar sobre essa banda que eu sou fã e hater ao mesmo tempo, né? Porque nos últimos dias aí o nosso grande vovô, bisavô, porque já tá ficando meio gaga, tá falando algumas asneiras aí do Brasil e da gente que gosta tanto dele, né? Eu fui um desses que ia lá e ficava gritando na frente do palco, né? Eu também. Então, devo dizer que quando ele tocou Aqualung aqui em São Paulo, eu levantei e eu dei um berro que eu acho que a China escutou. E aí foi por sua causa que ele falou brasileiro. Então, eu fiquei muito triste dele ter falado isso, porque para mim o Jethro Tull, por essência, é uma banda revolucionária, né? Ela lá na ilha de White, rasgando o verbo lá, chutando o balde, fazendo diferente, sendo a transformação, a energia que estava assim dentro, né, deles e transformando algo em algo novo, né? E aí agora ele achar que a gente tem que assistir sentado, sem grandes exaltações, aí isso me incomoda um pouco. Mas vamos falar dos discos, depois a gente fala desse senhor aí. Uma coisa legal que você falou, uma coisa legal que você mencionou, é que sobre o Iron Maiden, não só você vê sendo mencionado muito, eu acho que o Steve Harris chegou a fazer um texto, alguma coisa, ou um vídeo para uma turnê de comemoração do Passion Play. E ele também falou que uma vez que ele conheceu o Ian Anderson, foi a única vez que ele tremeu na base para conhecer algum famoso. E o Bruce, na autobiografia dele, ele fala que um dos pontos que ele mais achou legal quando ele entrou no Iron Maiden foi que todo mundo lá era fã de Jethro Tull. E você vê direto foto do Dave Murray com camisa do Jethro Tull, do Steve com camisa do Jethro Tull. Então, se você aí gosta de Iron Maiden, tudo, cara, essa é uma, para não dizer a banda essencial para você entender o que é o som do Iron Maiden, uma das, no mínimo, tá ligado? E engraçado, né? Nesse período aí da década de 80, né? Muita gente fã do Jethro Tull, que já era uma banda veterana, e a gente aqui, os gatos pingados, né? Cada um de um estado, né? Pois é. Ninguém queria falar na escola porque eu ouvi um som muito esquisito num tiozinho de flauta. Mano, isso foi em 2018, né? Essa história do Steve Harris, que foi na turnê de volta, entre aspas, né? Se eu não me engano, sim. Lembro bem. Se eu não me engano, foi. Que tinha um vídeo de vários caras, várias pessoas
fizeram vídeos de introdução e etc. Sim. Inclusive ex-membros. O John Ivan fez um vídeo, etc. Né? Uhum. E agora, né, eu já quero falar para vocês, você já até adiantou um pouco do que eu ia falar aqui antes da gente começar a falar dos discos, que eu ia perguntar onde vocês conheceram a banda e tudo mais, né? E eu já queria aproveitar se vocês quiserem complementar alguma coisa no que vocês já falaram, porque vocês falaram que conheceram muito pelo Iron Maiden, né? Que é uma banda que vocês dois e eu também temos uma paixão em comum também, além do Jethro Tull. Cara, eu conheci o Jethro antes até se pá de conhecer o Iron, ou pelo menos junto, porque o meu pai sempre foi muito fã. Meu pai sempre adorou, meu pai viu diversos shows do Jethro Tull. Acho que meu pai viu uns 5, assim, fácil. E ele sempre adorou, sempre gostou muito do Aqualung. E por mais que ele não tivesse muito disco aqui em casa, eu lembro que ele tinha 2 bottoms, né? Um que tá até comigo aqui, que o coitado tá meio judiado, porque ele ficava na minha jaqueta, só que durante o show do Pentagram ele caiu. Então ele judiou, mas dá pra ver que é o Ian Anderson aqui. Sim, sim. Ele tinha esse bottom e um do Broadsword and the Beast, que acho que foi o primeiro contato mesmo que eu tive com o Jethro Tull, que ele tinha e eu usava também no casaco. Eu infelizmente perdi esse bottom também. Eu sou péssimo com bottom, galera. Eu perco assim. Não posso usar a bola como muito relíquia, não. Mas eu sempre gostei muito. Meu pai sempre gostou muito, sempre falou sobre. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive, eu imagino que para pessoas mais ou menos da minha faixa etária assim, tenha sido meio parecido. Que foi ouvindo rádio. Kiss FM, toca com a Lung a torta direito. Você tá ouvindo Kiss FM num dia normal, toca lá. Acabou, você já conheceu lá. Eu também fiquei mais interessado quando eu assisti aquele Rock and Roll Circus dos Rolling Stones, que eles tocam com o Tony Iommi ainda, eles tocam Song for Jeffrey. E aí foi indo, cara, fui descobrindo, fui ouvindo coisas além do Aqualung, fui me debruçando na discografia e foi muito natural, assim, foi um ciclo muito natural, como eu fiquei super fã e tudo. Eu como eu falei, né, eu comecei ouvindo Iron Maiden, e não só Iron Maiden, várias bandas que eu era fã quando eu era pré-adolescente, adolescente, e eu percebia que muitas dessas bandas tinham como referência, né, bandas de rock progressivo, né? Eu já fiz aqui um review, né, que está no Pod Discos, né, quem puder ir lá ver, sobre o Nevermind. Salve, Jorge! Jorginho, maravilhoso. A gente falou sobre Nevermind e eu falei da ligação do Nirvana com King Crimson, né? Então, quando eu estava ouvindo Iron Maiden, eu fui querer descobrir, né? E de cara eu comprei um disco que está aqui, né, aqui atrás, né, que é o disco de 20 anos da banda, que tem lá uma árvore genealógica, assim, né, de todos os caras. Sim. E é muito, muito bom, assim, né, para introduzir, que você vai ver as músicas mais conhecidas e também muitos lados Bs. Mas eu comprei um VHS da época, que era um show que eles estavam fazendo a turnê do .com, que é um disco que nem está nas plataformas, só está no YouTube, no Credit Card Hall, se eu não me engano, ou eu acho que era no Credit Card Hall, com o Paulo Ricardo fazendo algumas breves comentários, assim, é uma pérola. Meu Deus! O Paulo Ricardo, a gente tem esse choque no início por pensar em RPM e tudo, mas o Paulo Ricardo, ele foi redator da Som 3 antes do RPM. Sim. E ele cobriu diversos shows, ele tem um conhecimento musical total. E ele fez uma coisa que eu descobri no YouTube há pouco tempo. Ele, entre 89 e 90, ele fez uns shows, assim, não foi um projeto à Vera, tocando Genesis. Sim. 89 e 90. Sim. Ele fala direto que Genesis é uma grande influência para ele. Eles têm até um EP muito bom, se puderem procurar, só abrindo um parênteses aqui. O RPM tem um EP com Milton Nascimento. Gênesis e Marillion. É muito legal. Puro. É espetacular, cara. Os caras têm muita referência de Gênesis. É uma baita banda, sim. Então, esse período aí eu
Nossa, eu assisti muito, era VHS, eu tenho ele até hoje aqui. Ouvi esse disco aqui até furar e eu comecei a ir atrás da discografia. E eu já estava iniciando na música também ao mesmo tempo, né? Então isso me fez ter muito mais paixão sobre equipamento, entendimento sobre guitarra, né? Ó, aqui atrás, né, desse lado de cá, né, tem aqui uma guitarra SG, que é a assinatura do Mike Abram, né, o primeiro guitarrista do Jethro Tull, e aqui desse lado tem um amplificador valvulado da Hiwatt, Nossa mesmo que eles senhora. estavam na época, o Iron Maiden também. Nossa Então, senhora. eu consegui encontrar durante todos esses anos aí vários equipamentos que me traziam essa sonoridade do final dos anos 60, Ah, cara. 70, para poder conseguir ter esse impacto em mim, assim, nossa, porque não é só a música, os equipamentos também falam por si só, né? Então, O eu equipamento consegui que encontrar. dá. O equipamento que traz aquele som que você ouviu, né? O equipamento é Exatamente, muita características de responsabilidade. válvula, de Sim, timbre, né? Quando eu toco os acordes, vem na hora a sonoridade desses sim. artistas, assim. Então, enfim, Jethro Tull para mim foi uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida. Tenho muito, muito, muito deles, assim. Peguei um momento muito bom, assim, para comprar discos, né? Que era muito barato em um período, né? Então eu tenho muito, muito da discografia do Jethro Tull que eu não conseguiria comprar hoje em dia, Sim, pelo valor que eles têm. Eu tenho algumas sim. coisas um pouco raras, né? Como uma edição do Chick Has a Brick em inglês, que tem um jornal Pô, novinho, da década nossa. de 70, de 72. Eu tenho o A Passion Play com um livreto de teatro, que Nossa também Sim. é senhora, raro. cara. Vou até mostrar aqui depois para vocês. Mas só consegui Opa. comprar nesse período que era tudo muito barato. Assim. Cara, disco do Hoje em dia não Jethro tem não é condição. tão. Disco do Jethro, incrivelmente, o Jethro Tull é uma banda hoje que, pelo menos em LP, não é tão inflacionado assim. Se você pegar outras bandas de progressivo, você sofre um pouco mais, mas você encontra, assim, não tão caro, partindo do princípio do que é um disco numa faixa de preço ideal hoje em dia, né? Você encontra discos do Jethro Tull por uns cento e poucos ainda por aí. Se você Mas se for. você vai pegar algum importado, inglês, É, principalmente, sim. você é acima de R$ 400. E É. edições que eu tenho aqui mesmo de época, não tem por menos de 500, assim. Sim, sim. Mas na época eu Importado é paguei, foda, né? tipo, 70 conto, Puta que pariu. R$ 100, assim, sabe? Cara, Isso é caraca. meados dos anos 2000 ali, que o CD era muito em alta, né? E já estava Sim, indo pro MP3 ali. Então a galera, até o CD estava começando a vender barato, assim, sabe? sim. Então foi um momento muito legal, assim, de poder comprar essas coisas. Hoje eu não consigo, não. E eu vou falar só um breve resumo da banda mesmo, de como a banda foi formada em 1967, nomeada depois do agriculturista do século XVIII, Jethro Tull. Os membros basicamente todos já se conheciam, eles já moravam, já tinham uma encarnação até anterior ao Jethro Tull, que veio a ter todos os integrantes da formação clássica, menos o Martin Bach, que entrou depois, e etc. E alguns dos caras foram saindo até para manter outras carreiras nesse início, como, por exemplo, Jeffrey Hammond, para atender artes, né, escola de artes e coisas do gênero. E daí o Ian Anderson, né, ele já formou a banda, já primeiro com Glenn Cornick, depois já tinha entrado Clive Bunker em substituição ao Barrymore Barlow, que era também um dos músicos desse iniciozinho. E também por fim, o Mick Abrahams também, que entrou em substituição até um outro guitarrista, né, que na verdade ele trouxe junto o Clive Bunker, né, junto o Mick Abrahams. E essa formação, esse quarteto, foi a primeira formação do Jethro Tull que gravou o disco de estreia. Eu não vou me aprofundar, gente. A gente não vai se aprofundar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí a gente vai ser mais resenha mesmo, análise dos discos, como eu fiz no Opeth, em todas as outras tier lists, né? E essa formação veio a gravar This Was
de 1968. Só para eu falar aqui, vou contextualizar para o Rafa, né? Que eu tenho que contextualizar a pontuação, né? A gente tem a nossa tier list, temos 5 categorias: D, que são os discos desprezíveis, C, B, A e o S de Supremo. Né? O que eu vou falar? Vocês. O Tommy já fez aqui, né, a nossa tier list, mas eu preciso explicar para o Rafa. As notas que você vai dar para cada disco são de 0 a 10. E daí nós três vamos fazer um somatório. E aí, de acordo com a média ponderada de nós três, os discos vão entrar de acordo com as categorias em pontuação. Eu já vou deixar aqui claro, né, a pontuação das categorias, né, para elas serem base, mais ou menos, de onde os discos devam ficar ao longo da nossa análise, né? D, abaixo de 16 pontos, C, de 17 a 20 pontos, B, 20 a 23 pontos, A, 24 a 27 pontos e S acima de 28 pontos. Eu dei uma mudada no S e no A, porque no episódio anterior do OPF, né, embora estivéssemos gravando em 4, né, teve alguns discos ali que eram, na verdade, de A e pegaram um S, né? Então, sim, vamos valorizar o S como o foda mesmo, né? Sim. Enfim, sem mais delongas, This Was 1968. O que vocês acham da estreia? Podem ir aí traçando os comentários de vocês. Só mais um adendo, juro que é o último. Como vocês forem falar, vão falando da pior e da melhor faixa de cada disco. Tá? Essa parte vai chegar um momento, vai chegar uma hora que, por exemplo, o A Passion Play não tem como ter a melhor e a pior faixa, até porque o disco só tem uma música. O Thick as a Brick então também. Esses a gente pula. Então esse a gente pula. Sim. Por mais que eu saiba dizer... Aí lá do B, né? Elas têm mas... Sim, por mais que eu saiba dizer qual que é das duas, lado A, lado B, qual que eu mais gosto, eu entendo o ponto aqui, né? Mas, porra, o This Was, cara, é um disco que ele ainda tem muito... Ele é um disco que tem folk, eu vejo muito blues, é um disco muito bluseiro, é um disco que tem bastante essa coisa meio daquele rock meio fim dos anos 60, assim, eu não sei muito explicar, eu não sei muito dar um gênero pro This Was, né? É um disco que eu gosto bastante, mas que eu acho que ele tem uma produção um pouco esquisita, principalmente na voz do Ian Anderson. Sinto a voz do Ian Anderson um pouco para trás nesse disco. Mas é um disco espetacular. Ele abre com My Sunday Feeling, ele tem Song for Jeffrey, que eu falei que eles tocaram com Tony Iommi no Rock and Roll Circus dos Rolling Stones. Muita música legal aqui, Serenade to a Cuckoo, Beggar's Farm. Eu acho que de música favorita aqui, eu vou um pouco no clichê, mas My Sunday Feeling eu acho que é a que eu mais gosto. Ela tem um riff alternando com flauta muito legal, é uma música que puxa, que nem eu falei, muito pro blues, então acho que essa eu coloco como favorita. Acho que menos favorita, cara, essa vai ser pior pra mim do que o Whopper, porque o Whopper eu ainda até consigo pegar alguns discos que eu tenho umas marromeno. No Jethro vai ser mais difícil, tá ligado? Mas acho que se eu colocasse uma menos favorita, talvez Move On Alone, mas assim, menos favorita, não que eu desgosto, é porque é impossível pra mim falar uma música que eu desgosto. Mas se eu fosse colocar uma, tipo, desse disco aqui, qual que é, você fica mais, ok, eu vou pôr Move On Alone, mas pra mim é um disco, acho que eu vou dar um 7,5 pra esse disco, cara. Eu gosto bastante, mas você vê que ainda tem muito a melhorar, sabe? Eu vou dar um 7,5 supimpa aqui pra esse cara. Fale, Rafa. Vamos lá. Esse disco aqui é o único disco do Mick Abram, né? Então ele tem uma sonoridade muito trazida do blues 60, né? Como o próprio Ian Anderson dizia muito, que é uma mistura de Jimi Hendrix com solos de flauta e metais, né? Sim.
Então é essa sonoridade, tanto que ele não é um blues triste, é um blues feliz, né? A, Sim. a flauta e os metais trazem aquela coisa leve, né? Tanto que tem uma música ali que parece aquelas músicas americanas, né? Então tem muita coisa diferente. E talvez seja por isso que eles se destacaram nesse início, né? Exatamente por ser uma banda diferente, né? E já vinham muito ali do que o John Evan Band já fazia, né? Só que aí o nosso amigo Ian Anderson tomou a frente. Nota 7,5. A minha música favorita desse disco é Beggar's Farm. Genial. Algo esquisito, estranho pra caramba. Eu adoro esse tipo de sonoridade, né? Mas eu colocaria a Move Alone também aí como uma das minhas favoritas. É E um. Some the Jeffrey, que é genial, né? Porque, Sim. pô, você é louco. Mas, enfim, Vegas Farm. E a pior é a Cat's Cry. Pô, essa música não dá, né? Pô, cansada pra caramba, né? Desse disco ela é a queda. É. 7,5, disco bacana, passa de ano. Realmente, cara, foi difícil. Eu escolhi a Move Alone, eu não quero nem. Quando o Calvin me chama para essa tier list, eu nem fico pensando muito qual que vai ser minha favorita e qual que não vai ser, porque se eu começar no começo do dia a pensar em uma, pode ter certeza, o disco inteiro já alternou até o final do dia, até a hora de eu gravar. Então eu deixo Não, muito para pensar na hora. vai chegar em um aqui que a minha parceira Ingrid me puxou a orelha, né? Que eu falei assim, disco perfeito. Ela, então por que tem uma música pior? Não pode ter pior. Então. É difícil, cara. Mas concordo É. 100%, cara. Eu não tinha parado para pensar muito, eu não conhecia essa frase do Ian Anderson, que ele fala que é um Hendrix com flauta. Eu achei uma junção, assim, uma analogia muito certeira para o que é esse disco. Realmente é o rock psicodélico do fim dos anos 60 com essa parada barroca, folclórica que o Ian sempre trouxe, né? Achei perfeito isso aí. Eu acho que vocês definiram perfeitamente. Eu acho esse álbum um iniciozinho ali, né, da banda. Eu não enxergo o Jethro Tull, embora tenha, claro, as características, eu não enxergo a propriedade, né, a bagagem, é, a maturidade sonora em arranjos dos discos posteriores aqui, né, porque eu acho que era início de banda, estavam montando repertório e etc. O Mick Abrahams estava numa direção blues, o Ian Anderson queria ter essas outras influências mais clássicas, até jazzísticas e tudo mais, de folk também, que foi explorado ao longo de toda a discografia da banda. E eu acho esse disco, eu também não gosto da produção desse álbum, eu acho esse disco em alguns momentos meio confuso. Eu vou ser bem honesto, assim, eu vou ter que escolher uma música favorita, mas assim, eu talvez não escolheria nenhuma como favorita aqui desse disco. Caralho! Para mim, as músicas Caralho! assim. Eu acho eu acho que talvez seja o disco da carreira do Jethro Tull que eu menos escutei na vida, assim. Né? Eu tenho um show deles, que é aquele show de Montreux 2003, e eles abrem o show com Someday the Won't Shine for You, né, que é uma versão e etc. E eu achava uma abertura pavorosa para aquele show. Eu acho essa música meio. É um Caralho! blues, eu acho que não combina assim, né? Eu acho que eles têm elementos de blues, mas tem aquele jogo, tem aquele tempero, né? Com muitas Uhum. influências. Então, eu sempre achei estranho isso, né? Mas tem duas músicas aqui que eu acho interessantes entre as melhores. Que uma delas é a minha favorita, que é My Sunday Feeling e Serenade to a Cuckoo, que é uma versão do Roland Kirk, famoso flautista e etc., que o Ian Anderson fez saxofonista também, etc. Ele, inclusive, foi um dos percussores do saxofone duplo na mesma boca. Né? Então, eu escolheria como a minha favorita disparada Serenade to a Cuckoo. Né? Embora eu goste, corra por fora Song for Jeffrey, além dessas duas que eu acho interessantes também. Menos favorita, né?
Eu escolheria a faixa de encerramento, Round. Eu Como não a minha coloquei ela favorita. porque ela parece quase uma vinheta, né? Eu pensei a mesma É. coisa. Eu pensei Pois exatamente a é. mesma coisa. Não tem nem um minuto, eu acho. Acho que É. 50 segundos. Depois dela, eu diria Move On Alone, certamente. Para mim, a nota dele é Muito errado. 6,25. Oi? Caralho. Vocês estão muito 6, errados aí. A Alone é muito boa. Eu gosto, 21 mano. e 25. Oi? Não, eu gosto de Move On Que foi? Alone. Eu gosto de Move On Alone. Não estou falando que a música é ruim. Deus me livre e me guarde, mano. Fica tranquilo, pô. Eu tô tirando uma com a sua cara. Essa banda aqui não Tá. tem uma música ruim, não, pô. Então. Fica difícil, mano. Vai ficar no B. Porra. Mas é muito importante aí o que você falou sobre essas questões de esse blues. Eu acho que esse blues funcionava muito com o Mike Abraham. Depois não funciona bem mesmo. É uma coisa dele. Tanto se você ouvir, não sei se vocês conhecem a banda dele logo depois da Blood Total, Pigs. que é o Blind Pigs. É exatamente igual esse disco aí. É a mesma Que eu coisa. já acho melhor. Hã? Eu já gosto mais do Blood Pig do que do Tu. Stand Up, 1969. Estreia de ninguém mais, ninguém menos que Martin Barr. O que vocês acham? Fala aí, discorram. Vocês estão falando muito pouco, eu quero mais. Tá louco, tem Calma, 30 mano. minutos, Eu quero mais. 30 minutos de vídeo, um disco só, e tá falando pouco. As ideias do cabo, mano. Mano, é um disco que eu acho que ele é um bom sucessor, né? É um segundo disco que ainda tem muito do This Was, tem a pegada bluesy, mas eu acho que ele traz mais elementos folks do que o This Was. Eu acho que esse disco aqui, o Ian dá uma caprichada a mais na flauta, tanto que eu já vou meter aqui que a minha favorita do disco é Bourrée, a releitura de Bourrée, sei lá como é que fala. Parceiro, o que o Ian Anderson faz nessa música é um negócio assim que beira uma projeção astral, tá ligado? Essa música é um negócio que te transporta para 4 dimensões diferentes no mínimo, tá? Então já ponho aqui ela como a minha favorita desse disco. Cara, é um disco bem folclórico, assim, é muito legal que o disco original, o gatefold dele abre com um pop-up dos membros da banda. Eu sempre achei isso muito legal, eu tô louco pra achar esse LP ainda. Mas é um disco que eu gosto. Rafa? Não tenho esse. Esse eu não tenho. Mas eu acho que é um disco muito legal, acho que ele transmite bem o caminho que a banda... um caminho muito natural que a banda trilhou do This Was pra esse. Eu dou também eu vou dar um 7,5 também, eu acho que é válido, assim, um 7,5 é uma nota, tipo, para uma pessoa acostumada a comemorar quando tira 6 na escola, 7,5 para mim é uma nota muito boa. Então, vou dar um 7,5 aqui para ele. E já falei, a Bourrée para mim é melhor. Puta, essa música é transcendental. Agora, a pior que me quebra, porque a pior eu realmente não sei muito como vou bater um olho aqui e escolher. Eu com certeza vou ser muito insultado, mas talvez, eu tô dentro tracklist pensando qual que eu botaria, mano. Não vou pensar muito não, mano. Fat Man, não vou pensar muito. Posso que chegar. Isso? Eu gosto dela. Eu gosto desse disco inteiro, parceiro. Eu demorei 3 dias. Eu demorei 3 dias pra escolher a música menos favorita aqui, mano. Eu adoro esse disco também, mano. Mas vou ficar nessa. Mas, puta, é um caminho. E você vê. É muito legal ouvir a discografia do Jethro Tull, porque você vê como eles vão trilhando um curso que você sabe mais ou menos para onde tá indo, tá ligado? Então você via que no This Was ia pro folk. Aqui você vê que começa a entrar uns negócios diferentes aí, que vai levar a gente depois pro Benefit e tudo mais. Então você vê que é um caminho muito, tipo, muita naturalidade, assim, o caminho que eles estavam seguindo, né? Então vou mandar um 7,5 de lei aí pra rapaziada. Eu já sou um pouco mais crítico a esse disco aí. Eu não...
Eu acho que foi uma... Do primeiro para esse houve uma queda. Ele é 7 para mim. Ele não é ruim, mas também não é melhor que o anterior. Por quê? Eu acho que ele é um pouco mais perdido que o primeiro. Eu acho que o primeiro ainda, mesmo sendo o primeiro, ele ainda tem um direcionamento ali do que, se você ouve o que veio ali do John Evan Band, você percebe que existe uma linha de raciocínio musical. Esse daqui, principalmente com a entrada do Martin, o Martin Barre, ele tem uma identidade muito própria sonora. Então ele traz um som dele, assim, sabe? Um jeito de tocar guitarra, um jeito de fazer. E eu acho que tudo foi meio que construído em volta daquilo, mas ficou meio suspenso, assim. Eu gosto muito do disco, acho ele incrível, mas eu acho ainda o primeiro melhor. Real. Uhum. Só que tem uma das melhores músicas do Jethro Tull aqui dentro, tem uma pérola, né? Tem uma coisa única ali, que é a música We Use It Know, We Use It To Know, que é, toda vez que eu ouço essa música, assim, eu falo, meu, puta merda, genial, E genial. dizem as más línguas que o The Eagles copiou Hotel California dela. E O Ian Pode Anderson ser, fala porque isso, é né? de 76 o Hotel sim, Califórnia, e esse daqui é de 69. Então, pode ser sim. É uma harmonia muito bonita, né, de decrescente, que é muito emocionante, assim. sim, sim. E a minha música, a menos favorita, que é, meu, complicado de ouvir, assim, mesmo ela tendo gente que gosta, eu não consigo, que é Jeffrey's Go to Leicester. Eu acho ela bem cansada. Também acho. É um disco 7, passa de ano também, mas se colocar o primeiro e o segundo, aí eu ouço muito mais o primeiro do que ele. Disco bom pra caramba, mas tem melhores. Mas, digo, Bem quem melhor. gosta de blues, uma sonoridade pré-progressiva, porque isso não é progressivo, tá, galerinha? Sim. Fãs de progressivo, isso não é progressivo, isso é uma sonoridade muito folk. A gente vai entrar ainda no período progressivo do Jethro Tull, mas ainda não está. Isso é um pré-progressivo. Bonito pra caramba, Pronto. mas é Isso pré-progressivo. mesmo. Uhum. Concordo 100% com você. É o proto-prog já nascendo, assim, né? Ainda Sim. não é. E eu vou discordar um pouco de vocês aqui, né? Vocês deram resenhas ou de uma nota média e o Rafael de um pouco menos. Cara, eu acho esse disco fantástico. Porra. Fantástico. Eu já acho a produção dele muito melhor que a do primeiro. Eu acho o Infinitamente. repertório dele. O que eu gosto no This Was, assim, para mim, o disco ele começa meio modorrento. Depois, meu irmão, a partir de Boré, ele engrena numa sequência assim que eu acho fenomenal. O lado 2, você tem um lado com Nothing's Easy, cara. Você tem We Used to Know, Reasons for Waiting, e uma das minhas músicas favoritas da banda, que para mim é talvez a minha música favorita do álbum, que é For a Thousand Mothers. Eu adoro o cimbal do Clive Bunker. Muito foda. Essa música é fantástica. Outro dia eu tava vendo um show, rapidinho, da turnê do .com, de 1999, que eles abriam o show com Pupurri, eles abriam o show com Steel Monkey, do Crest Nossa. of a Knave, e em seguida vinha For a Thousand Mothers. E, porra, era maravilhoso quando o riff entrava, a Que bateria. aleatório, mas. E o Doane Perry é um monstro na bateria, né? Ele reproduz super Sim. bem, né? As linhas. É E, a cara, essa música. lá do Paulo Ricardo. Sim. Animal. Foi maravilhoso. Eu acho esse disco muito bom, assim. Fat Man, eu gosto dela, eu acho um momento divertido. Eu gosto também dessa onda mais folk dela.
Tem músicas subestimadíssimas aqui, uma música como Look Into the Sun, não tá nos repertórios, assim, não vingou nos repertórios da banda, assim, o que é uma pena. Para mim, a pior, assim, essa eu acho uma música realmente ruim. Jeffrey Goes to Leicester Square. E a minha favorita do LP é um empate, seria um empate triplo entre Nothing's Easy, né? Eu adoro aquele. É muito da hora, mano. Os riffs são muito bons, cara. São. Eu sinto que deu uma melhorada os riffs aqui, cara. O Martin Barr ali trabalhando com o Ian, assim. Sim. E esse disco ele tem esse crescendo que me ganha. Então eu dou nota 9 pro stand-up, assim. Né? Caralho! Eu gosto até da primeira música, né? A New Day Yesterday, eu acho uma música simpática, né? Embora para mim o disco engrene só de Bourré em diante. E uma coisa eu tenho que falar antes da gente partir pro Benefit, né? Em 1969, no mercado inglês tinha os compactos e os discos, né? Eram separados. As músicas que saíam em singles não entravam nos discos. E no ano de 1969, os outtakes das sessões do stand-up simplesmente renderam em compacto duas músicas que eu acho fenomenais. Fenomenais. E que se tornaram clássicos do tour. Living in the Past, que, pô, não tem o que falar, né? E essa música eu penso em você, Tommy, quando eu falei, quando a gente começou a gravar. Sim. Sweet Dream, que é uma música que, assim, eu conheci, o Jethro Tull, a minha porta de entrada, eu já falei isso em outro vídeo, não vou me aprofundar, vocês vejam o vídeo do Aqualung. Foi aquele DVD Slipstream. Pô, Essa música tinha um vídeo... Amo de paixão esse vídeo. E tinha umas coisas do show e etc, com videoclipes de músicas, né? Músicas do Way, que era o disco que estavam fazendo na época, e regravações de clipes de músicas antigas. E tinha do Sweet Dream, do Ian vestido de vampiro, assim, cara. Eu achava isso maravilhoso. Eu amo o riff dessa música. É um riff muito maligno. Sim. Cara, aí você tem um repertório desse e umas sessões dessa, para mim, This Was é nota 9, desculpa. 23,5 vai pro B também. Uma coisa que a gente pode até fazer uma análise é pensar que começaram a entrar essas guitarras mais pesadas depois que o Tony Iommi passou pela banda. Pois é. Não consigo me ligar nisso, não. Tá, mas é muita coincidência. É muita coincidência, assim. O Martin Barr, pra mim, é mais guitarrista. Ele só é mais subestimado. Não, com certeza, mas eu acho que o que deve ter levado o Ian a procurar um cara mais guitarreiro pode ter sido a passagem do Tony Iommi, tá ligado? Pra colocar esse incremento. Foi tão pouco tempo. O Tommy aprendeu muito mais com o Ian do que o Ian com o Tommy. Ah, isso com certeza. Mas tô falando que pode ter sido uma... Iniciar a banda, o cara aprendeu a negociar sim. contratos. Mano, o cara, os 2 meses que ele passou ali fazendo playback, ele aprendeu. Benefit, 1970. Posso ir primeiro nesse? Pode, vai. Ele quer falar primeiro. Meu Deus. Coisa linda. Meus discos favoritos. Tenho que agradecer aqui meu irmão Daniel Yazbek, que me deu de presente aqui. Tem DVDs, tem single, tem muita coisa, tem toda a história aqui desse período. É completo, tem uns sei lá quantos DVDs aqui dentro e CDs. Caralho. Eu acho que vocês já perceberam que é um dos meus favoritos, né? Então, nota 10. 10 de 10. 100 de 100. Genial. Esse daqui é um salto de uma banda ok, legal, bacaninha, para uma banda perfeita. Uma banda genial mesmo, assim. Fora do comum. Eu gosto muito da produção desse disco, principalmente... E aqui... Oi? Só para te interromper. Aqui já temos a primeira aparição de John Ivan no piano e no órgão, ainda como músico convidado. Depois ele veio a se integrar
a banda oficialmente. Nos outros discos ele tá também, mas ele não é nem creditado, né? Mas o Ian diz que ele tocou os pianos Ah, e órgãos sério? dos 2 primeiros. Caramba! Porque a banda Nossa. John Evans Band só mudou de nome, né? Então Uhum. ele continuou ali. Nesse período aqui, aí ele ganha realmente protagonismo, né? Eu acho genial a produção, os delays, os reverbs, as dobras de guitarra de terça, de quintas, phaser, flanger, reverse. Nossa Senhora, esse disco aqui é muito rico. Aqui a gente começa assim a falar, mas eles não são progressivos. Opa, aqui já começa a ter a ideia do que é o progressivo e também a influência do período do final dos anos 70, que é ali a nova onda do heavy metal britânico, vem daqui. Os discos do Iron Maiden, daquelas bandas Judas, vem tudo desse disco aqui. Sim. Tudo. Dobras de guitarra, peso, essa sensação mais obscura. É um disco, único. É insano esse disco, cara. E a importância do John Evan nesse disco aqui imprescindível. Ele é extremamente importante nesse disco. Então é 10. Música favorita é uma lado B, que é Playing Time. Música genial. Amo. Sensacional. Não tem música ruim, mas a música que eu vou falar aqui não sei se é ruim, é boa pra caramba, que é For Michael Collins. Mas disco genial, você é louco. E ainda mais que aqui, nesse período, que sai uma das músicas mais importantes do Jethro Tull, que é Teacher, né? Sim. Então, um período extremamente criativo, essencial musicalmente para se tornar o que viria logo depois. Sim. Perfeito. 10 de 10. Pô, bicho, esse disco, por mais que eu ame esse disco, eu não sei se eu chego no 10, porque eu sei quais os que eu dou 10 aqui. Então eu vou manter um 8, só porque eu sei qual que vai ser a escalada que eu vou dar. Mas é tudo que o nosso mano aqui falou. É um disco que você já vê onde o Iron tirou referência, onde o Judas tirou referência. Eu diria que, na real, esse e os próximos 3 a gente pode pegar muito bem de onde eles tiraram muita referência, né? Mas é um disco espetacular. Aqui, eu já enquadro ele na fase progressiva do Jethro. Tipo, quando começa a fase progressiva do Jethro Tull, eu já coloco esse. Mas é um disco espetacular. Já entra naquele momento que você fala, caralho, vai vir uma sequência de disco sinistra agora, tá ligado? A música que eu mais gosto aqui, que eu vou pôr, pra mim é um pouco complicado, porque esse disco inteiro é espetacular. Eu acho que eu vou colocar If You Dare to Help Me, pela questão do que eu lembro, o que eu pensei a primeira vez que eu escutei esse disco e como foi ouvir essa música pela primeira vez de cara, assim. Nossa, aquela flauta em delay. Nossa, não. É pra quebrar a perna em 3. O piano também, cara. Não dá. Essa sinergia é uma coisa de outro mundo, assim. Esse disco é muito bom mesmo. As duas primeiras, os dois lados, é pra te impactar. A To Cry You Song, aquela... Você é louco. Não dá, velho. Aquilo ali... ouvir esse disco, qualquer um dos lados é o lado A. Qualquer um dos lados. Total. E eu acho que como menos favorita, eu acho que eu vou na For Michael Collins, Jeffrey and Me. Eu quero muito saber quem é o tal do Jeffrey, porque é a terceira vez que este filho da puta aparece num disco do Jethro Tull. O Jeffrey Hammond vai saber. Então, porque a gente tem aqui a For Michael Collins, Jeffrey and Me. No stand-up a gente tinha Jeffrey Goes to Leicester Square. No outro a gente tinha Song for Jeffrey. Quem que é esse filho da puta desse Jeffrey, tá ligado?
Mas eu acho que eu colocaria For Michael Collins, Jeffrey and Me como menos favorita, mas não dá, velho. Esse disco já começa a chegar naqueles discos que você fala, caralho, rapaziada, a coisa tá ficando meio escabrosa daqui pra frente, tá ligado? Mas pra mim A partir daqui é só o suco. Aqui, a partir daqui, rapaziada, acabou, tá ligado? Fudeu. Acabou, Então, pode subir essa telinha pra... O Super não vai dar conta, tá ligado? Mas Não. põe um 8 aí. Põe um 8 que tá firme. Pra mim é 8 pra você. Pra mim, 9,5. Eu só não dou 10 porque vai vir coisas aí que são muito, muito especiais. Vem Não barbaridade. Benefits não seja. Cara, esse disco é maravilhoso. Eu tava reescutando, né? Ele, assim, é um disco que, pô, hoje, assim, é um top 5, assim, e eu nunca pensei nele nesse ranking, assim. Hoje eu reescutando, falei, cara, esse disco aqui é um descasso, cara. E eu já conhecia as músicas, obviamente, mas você ouve o impacto ali da coisa, ouve melhor ali. E, cara, pra mim a melhor música eu não consigo nem escolher, assim. Pra mim é um empate entre 3, mas eu vou tentar escolher uma. Que é With You There to Help Me, Nothing to Say e To Cry You a Song. Correndo por fora a própria Playing Time. Eu amo essa música, adoro essa música. Gosto de tudo desse dia, até só que You're a Woman é legal, assim. Os lados B também sensacionais dessas sessões, né? Witch's Promise. Pô, Nossa, cara, Nossa. olha os outtakes, cara. Nossa. Olha isso. Não, Witch's Promises, puta que pariu, tá ligado? Aqui o esculacho começa, tá ligado? Mas eu vou dizer que para minha favorita hoje, sob mira de um revólver, To Cry You a Song. Vou nessa, cara, vou nessa. Maravilhoso. Mas tudo toca aqui, cara. Som. Até a For Michael Collins, assim, que é uma música que é menos inspirada dentro do repertório, mas é uma música muito boa, porque tudo é maravilhoso. E é um disco que foi feito na época que o Ian Anderson estava conhecendo ali a indústria. Ele fala que é um disco meio amargo. E é mesmo, se a gente for ouvir as letras, né? Então, é um disco assim que eu considero maravilhoso, que coroa para mim o início do pico da banda. Sim. Para mim, que nota eu dei? 9,5? Já vai aí pro ar. 27,5. Vai pro ar. Vai ser uma coisa muito de tirar frente. Agora, rapaziada, 1961, Aqualung. Agora esquece, rapaziada. Esqueça tudo. 10, mano, 10, 11, 20, 40, 2 mil, 3 bilhões. 10 também. Não dá. Já larga, mano. A gente vai chegar numa parte do vídeo que é meio chato, cara, porque é uma coisa meio óbvia. Peraí. Tá até aqui em cima, ó. Pra mim é 10 supremo, mano. Não tem o que eu falar. É supremo? Digam aí qual que é a pior. Então, fudeu! É isso que eu tô falando. Fudeu, não vou saber falar qual que é a pior. Música? Eu sei qual é a pior desse disco. Eu sei. Qual é? Igual Iron Maiden com Fear of the Dark. É Aqualung. Para. Não. Acabou a live, rapaziada. Não. Tá aqui, ó. Fala, não brinca isso. Não brinca com nós assim, rapaziada. Cara, mas eu vou falar uma coisa agora. Não tem flauta, não tem flauta. Vacilão. Podia ter metido flauta naquela música. É verdade. Cara, eu notei isso só recentemente. Eu tava ouvindo assim, o disco, eu falei, pô, cara, esse disco, essa música não tem flauta, né? É uma raridade, assim. Tudo. Mas, cara, não tem o que falar desse disco. Esse foi o disco que começou tudo pra mim com o Jethro. Eu vou colocar a Aqualung, me desculpa, eu vou colocar a Aqualung como favorita, porque puta que eu pariu, esse riff, mano. Só esse comecinho desse riff já, tipo, você fala, ai, caralho, fudeu, tá ligado? Eu acho espetacular. Esse som já é um começo de metal puro, é um começo de heavy metal aqui, cara. Pra mim é melhor disparado, melhor desse disco, empatado com o solo do Martin Barr. Puta que eu pariu, tá ligado? Eu acho que não tem disco
tão bom quanto esse em 71. Acho que esse é o melhor de todos, assim, né? Sim, sim. Esse não dá pra É. pular. Não Eu dá acho que pra... a única que eu vou chegar e falar, tá, aponta uma arma na minha cabeça, escolhe a pior, assim, aponta uma arma na minha cabeça e ameaça a minha família, Não tá é tão ligado? difícil, tá? Ah, pra mim é. É, mas- Ah, pra mim é. Ah, Mas, mano, é eu vou porque tem pôr um... Up to Me. Vou pôr Up to Me. Sério? Você não vai Sério? escolher nenhuma das Nossa, acústicazinhas? Eu amo as acústicas, mano. Slipstream, as Amo, Jab Day acústicas... amo. Return. Amo as Eu acústicas, achei que você ia mano. escolher essas. E a Anderson com um violãozinho é minha religião, mano. Não tem como. Amo, mas. Vou dizer pra vocês que esse disco aqui é um daqueles discos que... Não sei se vocês acreditam em energia, essas paradas, assim. Toda vez que eu ouço esse disco, eu vou ter um dia de sorte, um dia bom, Mano, um dia legal. sim, Desde o dia que sim. eu comprei o CD, eu fiz questão de comprar o CD na época, era mais caro, aí eu queria o CD, aí eu coloquei, e aí eu falei assim, o meu dia vai ser melhor a partir de hoje. Mano, é exatamente isso. É A minha exatamente música isso. favorita é Him 143, 43. maravilhosa, genial, guitarrada, bonita, Ô, mas as cacetada. baladas que não são baladas, né, do Ian Anderson de violão, são, olha, é uma produção absurda, assim, eu nunca vi um Não é disco tão lindo? bonito assim, Mano, sonoramente. É perfeito, esse disco é 10 de 10. 10 de 10 pra caralho. Não tem como, velho. É, É não, é falta de nota 10 respeito, também. assim. Isso é falta de Esse aí já vai respeito, pro 30, já vou até deixar estupidez. aqui logo. Isso é No 30, estupidez, cara. É Supremo. falta de educação. Mas eu vou falar uma coisa impopular sobre esse álbum, né? A minha Ila. favorita é Mais impopular que My ele falando God. que a Aqualung é pior, você vai ver. Não. My God, eu amo My God. My God, Linda, pra mim, é a minha favorita de linda, todas, assim. Embora eu seja linda. suspeito, gosto de tudo. É. Até das vinhetas acústicas, né? Eu vou escolher Slipstream como a minha menos favorita, assim, né? Porque tem que escolher mesmo. Mas uma música que, eu vou ser bem honesto, que é um clássico dos shows do Jethro Tull, e que eu falei isso no vídeo da banda, quando a gente fez um vídeo aqui, um prog análises do Aqualung, por favor, assistam, né? Que eu falei que eu nunca fui fã dessa música, assim, e eu não sou mesmo, e é um clássico da banda. Cara, assim, desculpa, gente, vocês vão ficar bem tiririca comigo, Lá mas vem. eu nunca morri de amores por Locomotive Breath. Pra mim, ela é a segunda menos inspirada do disco depois de Slipstream. Eu não gosto daquele. Mas naquele DVD, naquele vídeo Please lá sold the Hancock. do Sleep Train, é genial. Lá naquela É turnê legal lá, as bolas e etc. Num show você vai curtir. Mas eu acho essa música muito chata, assim. Caralho, mano. Desculpa, gente. Nossa, eu Eu, adoro essa eu música. sabe uma música que pra mim, se eles tirassem essa música do repertório e nunca mais tocassem, eu seria muito feliz. Caralho. Eu tenho um show da Under Wraps Tour e naquela turnê eles terminavam, porque eles sempre terminam o show com essa, né? Aí entra lá as bolas e etc. Sim. E naquela turnê foi uma das únicas turnês da história do Tool que ele terminou, que a banda terminou o show com Too Old to Rock and Roll Too Young to Die. Nossa. Essa eu acho uma música infinitamente melhor do que Locomotive Breath, mas muito melhor. Ah, isso. Essa música é muito Espera chegar chata, pra eu não eu falar gosto. mal desse disco aí, pô, calma. Ah, eu amo essa música. A Cara, música eu gosto. Aí, Eu acho uma das você me melhores músicas do quebrou. Tool. Aí você me quebrou. Essa música eu acho espetacular, cara. Eu amo essa música também. Você quebrou minhas pernas. É, mas. Ah, cara, Locomotive Breath eu acho meio. Assim, é que me enjoa aquilo, sei lá, eu acho. Eu acho ela uma composição mal realizada, assim. Caralho! Aí entra lá, que eu gosto da intro de piano, aí a música vai pro. Não tem uma explosão, assim, um peso. Assim, Ah, cara, mas uma isso coisa aí... meio. É uma coisa de heavy metal ali. Exato. Você ouve o Steve Harris criança escutando isso daí, falando... Uou! Exatamente. Aí essa para mim não faz, né? Uhum. Mas é aquilo, clássico. Sim. Né? E uma coisa interessante para quem estiver assistindo, depois procurem a versão do Wasp dessa música. Que é bem interessante. É verdade. Kelvin, já viu o Kelvin arrastando o Ticas a Brick querendo colocar no S?
Lógico! A gente Não, já não vai tem botar como. já. Já bota. Eu acho que não precisa nem falar. É. Não precisa. Acabou, É. rapaziada. Não tem. Ó, o outro E com a esse aí capa não de tem nem como jornal. escolher música favorita, nem O a outro com a capa de desfavorita, porque tudo a jornal. mesma Meu coisa. Deus, que coisa linda. Cara, eu falei da capa de jornal no meu TCC, mano. O cheiro na época, cara. Você fez TCC de quê? Eu fiquei curioso agora. Gente, no final da live aqui, para não me alongar e entrar num hiperfoco, porque eu acabei de apresentar ele, foi sobre inteligência artificial, mas eu apresentei, eu Ah, falei, legal. Tem cruzadinha e tem também um patinho para você ligar os pontinhos aqui. mano, que do caralho. Deixa eu pegar aqui para você Que ver. do caralho. Gente. Mas, rapaziada, aqui não tem como. É um mesmo. disco em que as pessoas, a crítica, principalmente os fãs, ouviram o Aqualung já com aquelas referências, as músicas um pouco mais compridas e principalmente a presença do personagem Aqualung, tanto na música título como na Cross I Mary. E falaram, olha só, mas será que eles estão fazendo um disco progressivo? E o Ian Anderson, tipo, não, mano, a gente não tá fazendo um disco progressivo. Mas os caras encheram tanto o saco, e o Ian Anderson chegou e falou, vocês estão falando que a gente fez um disco progressivo? Então, peraí, eu vou dar um disco mostrar pra vocês Agora, o que é um disco progressivo. Eu vou mostrar o que é um disco progressivo pra vocês, os seus filha da puta. Ainda meteu conceitual ainda o negócio, tá ligado? É. Sobre um... E o Gerald Bostock, assim, o Gerald Bostock é ele também, Sim. né? Porque... Sim. E eu gosto muito, gente, eu não sei se vocês curtem, eu já fiz vídeo aqui também no canal, da sequência do disco de 2012, assim, embora não seja o nível de 72, mas eu acho legal, sim. Sim. Que é o disco que ele lançou solo, né? Eu gosto. Brick 2. Eu acho bem legal, E ele é um disco conceitual, assim, o Kelvin vai saber explicar um pouco melhor o conceito, que eu sempre me perco um pouco na história, mas é sobre um menino prodígio, alguma coisa assim. Sim. Eu sempre me perco um pouco nessa história, mas é um disco conceitual, é uma obra de arte, rapaziada, é um negócio que não tem o que falar. Como a gente tá desconsiderando ele para mais favorito e menos favorito, eu vou só fazer uma quebra de regra aqui, falar que a minha favorita é o lado 2, porque tem um momento do lado 2 que eles não tocam, que é a parte que tem lá o let me tell you the wake of your life. Mano, aquilo ali me desfaz, mano. Esse negócio me derrete, mano. Eu acho um absolute progressivo supremo isso aí. Puta que eu pariu, tá ligado? Esse disco aqui é a arte em primeiro lugar. Sim. Não tem essa de, vamos fazer algo para vender. Vendeu porque é bom, popular, é fácil acesso, tranquilo, é fácil de entender, de absorver. Exato. É incrível, incrível. Sim. Assim, eu sei que você gosta do lado B, mas o lado A não tem o que fazer, cara. Não tem que falar. Absurdo, é absurdo o lado A. Desrespeitoso. Genial, é incrível, incrível. O lado, a única coisa do lado B que eu acho um pouco cansativo para quem não é do progressivo é aquela parte que tem o solo de bateria ali. Eu amo. Eu amo. A gente gosta de prog, né, porra? Uma frase de flauta, né? E em cima um solo de bateria ali, chamando os tempos, né? Para quem não é do progressivo, é muito estranho, mas para a gente nossa, é lindo. Tem gente que espera para chegar naquilo ali. E ainda eu lembro de cada uma das chamadas, eu lembro que eu marcava cada uma das chamadas, né? Que ela se divide em partes, né? Sim. A primeira parte chama com um chimbal, a segunda com 2 chimbaus. Quando vai na parte de bateria são 3 chimbaus. Aí quando vai para a quarta parte ele faz. Nossa. Você fala, senhora, mano. Eu adoro o órgão desse disco. Puta que pariu. Muito... E aqui já temos a formação clássica, tá, gente? Barrymore Barlow na batera, John Ivan já oficializado. Sim. Cara, assim... Jeffrey Hammond já... Também. E uma coisa interessante é que aqui eu acho que é a primeira vez que tu flerta com jazz. Quando tem momentos bem jazzísticos nesse disco, que eles não tinham antes, né? Tem um tipo de jazz mais ligado com os metais, né, nos primeiros.
Aqui não, é o jazz mais de cordas, mais assim. É um jazz fusion quase, né? Isso. Principalmente, acho que eu não lembro se agora se é o fim do lado A ou o começo do B, que entra uma passagem muito jazz, que o órgão acompanha junto, tudo. É o É finalzinho. espetacular, cara. É o finalzinho, né? É. Uhum. E o disco, esse álbum, porque durante muitos anos os shows, né, eles tocavam um excerto da primeira parte. Uhum. E também recomendo vocês assistirem o show na Islândia de 2013, que o Ian Anderson, na primeira parte do show, ele toca o Tika Zabrick original, com inclusive passagens instrumentais adicionais que tiveram que ser cortadas do vinil e etc., e que já tocavam na turnê de 72. Sim. Que inclusive eu não sei como é que não saíram aí um registro disso, né? Uma coisa importante aí para se falar desse disco, né? Tika Zabrick é uma obra fechada. Ela foi feita todinha pensada no instrumental. Diferente do que a gente vai dizer daqui a pouco, né? Logo depois, que eram músicas separadas que virou um disco. Tika Zabrick era uma música inteira mesmo. Não tem separações por música. Separaram por músicas, por temas aí nos últimos anos, mas não é. É uma música inteira. Não é. Sim. Sim. Separaram muito disso, até porque o Ian até falou em entrevista, né? Por causa de gente da gravadora que determinadas partes. Porque o disco teve uma massificação muito grande, né? Um disco que, estourou nas paradas inglesas e nas paradas americanas. Eu fico de cara. Como um disco de uma natureza muito elaborada como essa, eu saúdo muito um povo chato como o povo americano botar um disco desse assim, em primeiro lugar nas paradas, porque eles são muito grandes nos Estados Unidos, né? E Mas eram ainda nessa época. O Tommy tinha falado aqui, esse flerte com o fusion, o jazz de Chicago, assim, o blues de Chicago, né, aquela mistura de jazz com blues, já estava ali muito em evidência com o Steely Dan, com essas bandas desse período. Então, quando o Jethro chegou, só popularizando esse tipo de sonoridade, porque, querendo ou não, o Soft Machine já fazia isso, outras bandas ali já faziam, mas não era popular, não era de fácil absorção. Não é todo disco do Soft Machine que você vai colocar isso e vai falar, nossa, eu gosto de um disco, né, que a minha parceira Ingrid, ela fala, tira essa doideira aí, que é o 13. Pra mim, nossa! Mais geniais de todos os tempos, mas tem uma barulheira esquisita que Ele só é quem maluquice. gosta desse disco gosta. Sim. Né? E ela é fã de rock progressivo, ela é apaixonada por rock progressivo. Vamos falar daqui a pouco de um dos discos favoritos dela. E ela, quando ouve Soft Machine lá, não tem nem guitarra, né, no 13, né? E é um jazz bem carregado, né? Muito. Então não é popular. E isso daqui é um jazz misturado com música erudita, orquestrada, clássica, e ainda tem um pouco de folk. Tem o melhor de todos os mundos aqui, né? Sim. Gostaria muito de ter presenciado essa turnê na época. Nossa, sim. Em 1972, em Londres, eles tocando esse disco inteiro, assim. Ainda mais que é difícil. É difícil achar registro em vídeo. Já falei não isso. Tem época, na época. Não tem nada de registro oficial da banda desse período, porque o lugar onde eles armazenavam pegou fogo. Nossa. Tudo de 72, 73 e 74 foi destruído. Pegou fogo. Por isso que você vê da turnê de 76 para frente tem coisas e de 71 para baixo. Esse período que tem bootlegs bem ruins, mas não bem tem mal nada. Gravado, Não tem nada. Pegou fogo o armazém da época, que Nossa, guardava lá na Chris Sales. Caramba, é uma pena. A Passion Play agora. Esse aqui, se a gente fala, eu já vou falar aqui, né? Se o Tika Zabrick foi aquela obra feita, amarrada, toda certinha para ser um álbum, para ser uma música em um álbum, né? Foi tudo que a Passion Play não foi, porque os caras estavam
foram lá para o Château de Rolville, na França, por Isso. causa lá da história Coisa linda. dos impostos, Chegaram a tentar gravar, começaram a gravar algumas sessões lá, mas não estava indo. Voltaram e produziram um disco assim, meio que a toque de caixa, com ideias sazonais lá que eles já tinham. Ó, vamos formar isso aqui uma peça só única, igual Thick as a Brick, né? E a gravadora ficou super feliz, o Terry Ellis, né? E deu no que deu. Mais um disco também que foi para os topos lá. Sim. E eu gosto, assim, para mim é tudo nota 10, já vou dizer aqui. Eu acho que esse também é nota 10 para nós três, não é? Ou não? Cara, 9,5. Tá louco? 9,5, mano. Ah, tá. 9,5? 9,5. Tá bem. Depois você Então fala. vai lá, fala aí as suas bobagens aí. Fala aí. Não. Espera aí. Eu vou só terminar, né? Porque assim, né? Esse álbum, né? E tem muito disso. Aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito do pós-vida, né? Que também é uma crítica muito ácida do Ian a respeito da religião, algo que ele já fazia em discos anteriores, incluindo no Aqualung, né? Que tem um cara que morre e vai para o pós-vida e etc. Sim. E tem toda a jornada, entre aspas, dele da saída da Terra e etc. E nessa caminhada para o além. Né? E reflexões sobre a sua vida, reflexões sobre a própria até existência desse além. E esse álbum, ele meio que foi organizado entre atos, né? Igual uma peça de teatro. Sim. Uhum. Mas é aquilo. A gente aqui percebe, Rafa, é aquilo que você falou. Muitas músicas fragmentadas e a gente juntou para formar uma peça, entende, né? Deixa o Tommy aí falar por que ele tirou o 0,5. Que isso, Tom? Fala aí. Foi intimado. É muito simples. Fala aí do meu disco. É muito simples. É muito simples. O Thick as a Brick provoca um orgasmo múltiplo. O A Passion Play provoca um orgasmo. É isso a justificativa. Essa é a minha justificativa. É um disco do caralho, é um tesão de disco. Só que o Thick as a Brick, ele provoca um orgasmo um tanto mais intenso do que o orgasmo que a Passion Play provoca. Entendo. Poxa, os orgasmos, é tudo orgasmo, pô. Tudo é bom, tudo é gostoso. Ai, cara. Não, é uma boa explicação, uma explicação convincente. Né? Estúpida, mas convincente. Mas e eu vou ser bem honesto. Eu amo os dois. Transando errado, porque o melhor disco para transar é a Passion Play. É a pura paixão sexual, é a Passion Play. Transem. Você me deixou. Seguirei seus conselhos. Um disco genial, perfeito. Mesmo que seja dividido por músicas, por atos, é genial. Até aquela parte do teatrinho lá, do monólogo do Jeffrey Hammond. Eu acho que dá uma coisa diferente. Eu acho que quebra a expectativa. Sim. Ainda mais que o Ian sempre foi um cara muito crítico à crítica musical, ao mercado musical, e aquilo dali quebra além de quebrar a expectativa, quebra a quarta parede. Sim. Sabe? Tira um pouco do peso de ter que fazer uma obra tão genial quanto Thick as a Brick. Demonstrar que o simples, o espontâneo, o dividido, não precisa ser tão complexo de uma visão, olha, tem que ser uma história fechada. Não, a gente pode fazer uma peça de teatro com várias histórias dentro, mesmo que elas não se liguem, mas que elas possam dizer ter um assunto maior e não ser apenas um assunto, né? Sim. Então eu acho genial, perfeito. E aquele começo ali, que é caótico, daquele teclado com uma escala cromática e aqueles contratempos assim. Eu adoro essa música. E aí, quando sai, depois da parte do monólogo, que vem aquele violão
folk lindo. Sleep by the Nossa senhora. É de arrepiar, cara. É absurdo meu disco demais, favorito. Disco, a minha parceira Ingrid também ama esse disco de paixão. A gente, ó, você é louco. Pode mudar sua nota, palhaço. Ah, cara, eu também não concordo com você, não. Pô, Tommy. Cara, eu vou ser bem honesto. Caralho, nossa, ele mandou um pô, Tommy, com uma decepção agora. Cara, não, aquilo ali é deserdado. Tira ele daqui, tira ele da live aqui, tira. Vamos tirar. Não, mas sério, hoje em dia... Eu tô muito decepcionado, velho. Tem os dois, né? Eu sou muito fã dos dois, cara. Pô, falei de uma maneira agora que, porra... Você Mano, só faltou o Calvin virar o chapéu pra trás, assim, igual o Falcão. Assim. Você tá você tirar o óculos assim. É isso! Merda, assim. Aí eu personifiquei, né? Aí o que acontece? É bom, cara, quando eu tô com óculos, que agora eu tô usando óculos, eu faço isso direto, assim, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa, assim. Aí eu já dou o sinal, né? Aí o que acontece? Eu vou ser bem honesto, gente. Eu amo os dois, assim, iguais, assim. Mas hoje eu devo admitir que eu tenho uma preferenciazinha maior pelo A Passion Play, inclusive, do que o Tic. Porque o Tic eu ouço... O Tic eu amo, assim, né? Mas é um disco que eu já ouvi muito, né? Então, a Passion Play eu ouvi pra caralho também, mas eu ouvi menos. Então, é um disco... E ele também tem uma estrutura menos... não vou dizer, obviamente, que o Tic as a Brick é um disco acessível pra caramba, né? Não, uma pessoa vai levar um tempinho assim. Mas o A Passion Play é um disco um pouquinho menos acessível do Ele é que o mais Tic as a Brick. complexo. Complexo, né? Até por esses elementos teatrais, os elementos líricos, assim, né? O monólogo, né? Que eu acho legal, funciona para a história, funciona para a música, mas nem todo mundo pega. Assim. E é aquilo, né? A Passion Play nunca mais foi tocada ao vivo, só a turnê de 73 também inteiro. Infelizmente. Porque tem momentos e não tem registro, porque queimou tudo. Anotem aí a frase que eu escrevi sobre esse disco, ó, a última frase. É uma obra que me liga à paixão de viver. Porra! Nossa, bonito. E fala do pós-vida, né? É uma... Legal. A sensação que essas melodias completamente caóticas me ligam à paixão de viver. Porque depois disso não tem mais isso. Não tem mais o caos. É o fim. Então é isso. Sim. Né? Eu não sei nem se foi proposital, né? O disco ele tem essa reunião desses sentimentos, assim, né? De um flashback pelas melodias. Eu acho isso lindo, gente. Cara, a gente tá falando do Ian Anderson, que é um cara que deve ter um QI de 2 bilhões e meio, então é provável que ele tenha pensado. É provável, ele com certeza pensou, mano. Cara, é o maior produtor de salmão da Grã-Bretanha, pô. O cara é um gênio. Tem isso, E um cara que toca tudo, assim, né? A gente sabe que ele é flautista, mas ele toca violão absolutamente bem, toca baixo, toca guitarra. Nos discos solo dele, ele toca tudo. Sim. E em discos aqui do Tu, tem uma faixa que a gente vai chegar aqui, ele toca todos os instrumentos. E, pô, ele é um fenômeno, assim, gente. Quando ele não programa ainda os instrumentos, ainda para tocar sozinho ainda. War Child, galera. E aí? Eu quero ver o dedo do Kelvin já tremendo. Não, eu já ia botar aqui. Mas olha, e aí, o que vocês acham? Agora, para mim, aqui já não tem 10, não. Isso aí vai... Sim. Isso aí eu vi que o Rafa abriu um sorrisão aí, então eu vou deixar para ele começar aí. Ele vai dar 10 para tudo. Minha versão inglesa aqui, prata. Não, esse não é 10. Eu acho que a partir daqui começa realmente a ter um declínio criativo, porque aumenta acho que começa a aumentar, eu até escrevi aqui, os elementos de overdub. Eles começaram a ficar megalomaníaco em fazer coisas, em criar camadas, mais teclado, mais guitarra, mais violão. E eu acho que isso
para saciar o mercado progressivo que estava colocando eles como a banda mais importante do rock progressivo nesse período, né? Uhum. Eu acho que eles quiseram, olha, pô, a gente não é tão progressivo assim, a gente só teve ali 2 tiros que deram certo, né? Mas a gente Sim. não é isso, a gente é muito mais que isso, né? A gente é mais folk, é mais simplista no que diz de sensações musicais, né? Uhum. E aí eu acho que esse disco é um disco simples, mas com muita coisa. Tem muita coisa colocada dentro dele, mas não deixa de ser um disco bom. Esse disco aqui é 8 para mim, tá? Nota. Melhor boa música, nota. Bungle in the Jungle, porque ela é uma música que me lembra o primeiro show que eu fui do Jethro, que ainda tinha o Martin Bear ainda era da banda. Nossa. E era muito bonito a Foi ligação. quando? Hã? Foi quando esse show? 2005, 2006. Caramba! Foi muito bonito. Eu fui também no show do Martin Bear sozinho, que é outra coisa legal também de se ir, né? Porque ele toca muita música que o Ian não toca, né? Então é mais legal musicalmente. E lá tava tocando lá Deep Palmer também, que é Porra. xodó, né? Coisa linda, né? O David Palmer se tornou Deep Palmer, né? Fez a transição. Uhum. Sim. E ela é maravilhosa, toca demais, assim, absurdo, absurdo, absurdo. Então, o repertório do Martin é mais legal, muito mais legal do que o do Ian. Mas, enfim, voltando a esse primeiro show que eu fui do Jethro, fui sozinho e eu lembro que eu achava que eu era, 2005, né, 20 anos atrás, eu tava indo pro show, assim, de trem, né, e aí eu falava assim, meu, tem ninguém que gosta dessa banda, nem deve ter dado sold out, assim. Cara, eu fui indo e os vagões, assim, cada vagão tocando uma música, assim, e os carros passando na rua tocando, já trotava, mano, eu Isso é tô num muito legal, né? Tô em universo casa. paralelo, né? E aí quando Só Foi eu... onde esse show? Hã? Foi onde esse show? O antigo Credit Card Hall, em São Paulo. Ali próximo de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Que é o atual Vibra, que é onde eu fui ver o Jethro na última vinda deles. Isso, que agora é Vibra, mas já passou por Citibank Hall, Já foi um monte foi de coisa. todos os bancos aí. Mas ele foi por muitos anos Credit Card Hall. E, foi um show que eu chorei muito, assim. Então, eu me lembro, a música que eu lembro desse dia, eles não tocaram ela, é claro, mas a empolgação das pessoas cantando na rua e eu falando, nossa, eu tô com os meus aqui, sabe? Cheguei em casa. Foi muito legal. E a música que eu menos gosto, assim, é Ladies. Eu acho ela meio cansada. Eu concordo na nota também, vou dar 8. É um disco que, dos discos dos anos 70 do Jethro, eu confesso que ele é um dos que eu menos tive tanto contato, assim, que eu menos ouvi dessa série que a gente vai fazer aqui de anos 70. Um disco legal, muito bom, só que realmente você vê que eles pegaram e fizeram 3 discos em que eles simplesmente drenaram a fonte, tá ligado? Eles fizeram 3 acertos simplesmente estúpidos e chegou nesse e eles ficaram tipo, caralho, acho que a gente gastou demais, tá ligado? Então, tipo, tem momentos muito bons. A própria War Child é uma música que eu gosto. Que nem o Rafa comentou, Bungle in the Jungle, eu acho bem legal. Tô olhando aqui o set, né? Backdoor Angels é uma música que eu gosto também. Eu acho que se eu for pegar uma favorita daqui, deixa eu me ver. Gosto muito de War Child Vaults, acho uma música legal também. Eu acho que vou ficar com War Child mesmo como favorita.
Nem fala E- dos lado B desse disco, que são os melhores de todos. Paradise Steakhouse. Então, eu tô vendo aqui, tipo, caralho, mano, fudeu pra eu escolher o... Não entrou no disco, né? Que ia Não. ser duplo, inclusive. Sim, É uma pena. mas eu acho que de favorito eu vou colocar o próprio War Child, que é uma música que é marcante, tudo tem... Nossa, É uma aquele música que você fala... sax de início é brutal. E o Jethro não costuma usar sax, né? Isso é uma coisa legal pra Ele caralho. usou É, em A Passion Play, né? Mas foi a Passion Play e o War Child, né? Não é um instrumento que ele aparece corriqueiramente. Isso é uma coisa legal. Agora, eu acho que menos favorita. Nem sei dizer, bicho. Não sei. pega aí uma Two Only Fingers. Solitaire. Pode ser. Two Fingers. Maravilhosa, você é louco. Eu tô falando menos favorita para não tá. É tipo, por mais que eu esteja falando que a criatividade não esteja tão aflorada. Por mais que a gente esteja falando que a criatividade não tá tão aflorada, isso tá quilômetros, anos-luz longe da gente tá falando que esse disco é ruim, tá ligado? Pelo contrário, esse disco é bom pra cacete, tá ligado? Uma coisa legal que eu escrevi aqui é que o que me ganha nesse disco não é só as composições melódicas, mas a malícia. Uhum. Ele tem uma coisa de malícia que o Ian ele foi perdendo com o tempo, mas aqui era o ápice dele, né? Backdoor Angels, né? Para quem não sabe, Backdoor Angels é sexo na porta dos fundos, né? Então tem toda uma malícia aí que ele está falando sobre coisas sexuais. Sim. Mas ele tá falando de um jeitinho bonitinho, né? Divertidinho. Não, tem uma música que literalmente se chama Senhoras. Cara, A música se chama literalmente Mulher. Malandro, o cara é malandro. Ele tava num momento. Não sei se era o período que ele tava se separando da mulher dele. Era nessa época. Acho que era. Ele tava muito saidinho, muito beberrão com os caras do Led Zeppelin. Tava muito Aqualung da Silva, mano. Falando nisso, a gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Que vai chegar num disco que tem muita influência do Led Zeppelin, né? Sim, 100%. E o War Child, eu gosto desse álbum, mas para mim o grande problema do War Child, né, e é um problema de outros discos, assim, né, da história do rock, etc., é às vezes falta de tato no repertório, porque os lados B, os outtakes são muito melhores, assim, e nada contra as músicas que foram parar no disco. Adoro Queen Country, Sea Lion, a própria Bungle in the Jungle, que é a minha favorita. E nada contra, Skating Away, que eles tocam direto. Mas a gente percebe que as sessões do Chateau, né? E esse disco, ele teve uma coisa meio que de... Nós não estamos tão inspirados, porque na época eles iam fazer um filme. Eles estavam chegando... Eles chegaram a locar recursos, chamar gente. Os caras do Monty Python iam ajudar no roteiro. Ia ser um filme com uma pegada meio que justamente disso, né? De religião com temáticas urbanas, né? E aí você teria figuras religiosas inseridas dentro de um contexto do rock, a Grupe, a Maria Madalena, o São Pedro, Sim. o Manager e coisas do tipo, e fazer uma correlação com, entre aspas, críticas religiosas à crítica da indústria musical, né? Que é uma coisa que o Ian fazia muito nessa época, fez depois e etc. Tem um disco conceitual inteiro que é sobre isso, a gente vai falar dele. E nisso eles pegaram músicas não finalizadas daquelas sessões de 72, outras coisas que remontaram ali na hora. E o disco ia ser duplo, na hora fizeram simples. Então isso tudo impacta. E impactou para mim no repertório. Para mim esse disco é nota 8 também. Né? Eu gosto dele, etc. Né? Tem boas músicas, etc. Mas para mim não é nenhum clássico da discografia. Né? A melhor Bungle in the Jungle, a que eu não gosto, eu vou citar Only Solitaire, que é mais curtinha. Sim. 8 vezes 3, 24. É legal que você falou isso, que eu tive a mesma sensação da discografia do Jethro. Os lados B, para mim,
são muito mais legais do que muitas músicas que entraram nos discos. Sim. Pô, por que não Teacher não entrou, Witty Promises não entrou, né? Sweet Dreams não entrou. Certo. Nessa daqui mesmo, a Paradise Steakhouse, sabe? Essa tinha que entrar. Como é que pode? Essa é que dá minha revolta. Uma coisa legal é que, para quem tá escutando a gente, para quem tá assistindo a gente, nos streamings está. Nos streamings, a maioria dos discos, não sei todos, mas nos streamings, muitos dos discos, os lados B, os outtakes, estão no tracklist. Então Mas isso é da hora. Depois do Chateau. O Chateau que foi Sim. Chateau com eles e colocou aí. Sim. E colocou nos discos. Sim. Mas é da hora para quem tá escutando a gente e não está morrendo com trocadilhos infames. Se vocês forem ouvir nos streamings tudo, grande parte dos lados B que a gente falou até agora estão nos streamings. Minstrel in the Gallery 75. Digam aí o que vocês acham desse álbum, que é uma obra-prima. Eu acho esse disco espetacular. O que eu mais gosto e a sensação que eu tive, porque agora para fazer esse programa aqui eu reescutei, né, a discografia do Jethro, pelo menos até o Songs from the Woods, que foi o que deu tempo de escutar. Mas reescutando de novo em ordem, eu tive a mesma sensação gostosa que eu tive quando eu fiz isso há anos atrás, quando eu estava descobrindo o Jethro Tull, que foi chegar nesse disco e falar, ih, olha o folk aí de novo, que legal. Sabe, vinha aquela coisa menos surtada, megalomaníaca, cracuda do caralho, e voltar pro violão, voltar pra flauta mais adocicadinha, assim. Eu gosto muito desse disco. Eu acho que é um disco realmente do Jethro olhando e falando, mano, vamos fazer o Good and Only Jethro Tull, tá ligado? Então eu dou um 8,5, porque eu ainda vou subir, eu sei muito bem onde eu vou subir, onde eu vou descer nessa lista aqui, então eu vou dar um 8,5. Minha favorita, mano, eu fico entre Cold Wind to Valhalla e Hacking, mas eu acho que Cold Wind to Valhalla leva. Eu amo essa música. Eu adoro quando o Ian Anderson fala de uma coisa mais medieval, uma coisa mais fantasiosa. Eu acho que ele é um cara que tem muito estudo para isso, então fica muito, né? Fica muito legal. E menos favorita, eu cansei de desgraçar a porra da minha cabeça. Então, eu tô olhando aqui no track do Spotify, agora se eu estiver falando uma bônus, que eu não lembro agora de cabeça porque eu não tenho LP na minha frente, mas Grace, só porque é curtinha, vinhetinha, que segue, mas... Não é fácil, né? Não precisei quebrar tanto a cuca, mas é um disco espetacular, cara. A própria Minister in the Gallery é uma música muito legal. Black Satin Dancer, Hacking, Grace, que eu falei, por mais que seja uma vinheta, ela é uma música que liga bem, assim, as paradas, tudo. É tipo uma cola, vamos dizer assim, legal. Um medley muito interessante aqui, que é o Baker St. Muse. Amo! Medley de 16 minutos, loucaço da Cuca. Última música longa do Tu até a nova aí da agora, do disco novo, né? Sim. Mas é um disco muito bom, muito bom. Tu de volta mais pro folk, sem tanta megalomania, um Tu mais bucólico, vamos dizer assim. Gosto, um 8,5, eu acho que tá supimpa pra esse cara aqui. Eu já sou da opinião diferente, né? Para mim, a queda é brusca e real da banda. Isso daqui, esse período, né? Quando a gente começa a ouvir muito banda de rock progressivo, você vê que tem um período que existe uma visão comercial que todo mundo tem que fazer. Sim. O Led Zeppelin veio com o Led Zeppelin 2, que era também acústico, só violão. E isso deu uma direção para o mercado. O Jethro teve que fazer um também. Eu acho que existe uma coisa do Ian Anderson também se provar como líder da banda.
Sim. Isso me incomoda profundamente, que é aqui que ele vira o... Ele sempre foi o chefinho, mas aqui ele é o cara, né? Ele vira o Tanto senhor Jethro Tull. uma diferença muito grande da primeira música, que é uma música feita pela banda inteira, que é Minister in the Gallery, e depois o resto é a visão dele. Olha, eu vou deixar aqui uma faixa para vocês, se divirtam aí, façam o que vocês quiserem, o resto sou eu. Tanto que você vê que tem muita guitarrada, tem muitos riffs de guitarra na primeira música, e depois não tem nada. É só violão, é só violão. E eu vou dar 6,5 para esse disco, porque isso me incomoda. Apesar de ser bom, olha, não achem que a discografia do Jethro Tull é ruim, muito pelo contrário, é muito uma visão de gosto, porque pode ser que amanhã eu ouça ele de novo e ache que é 10, porque é o momento também que a gente está ouvindo. Eu ouvi muito esse disco há 10 anos atrás e para mim ele era o melhor da banda, e ouvindo hoje de novo, com outros conhecimentos, outras visões, eu acho que ele fica um pouco aquém do que tinha, né, anteriormente, e ele dá o tom do que virá depois. Sim. Melhor música é Summer Day Sun. Eu amo essa música de paixão, desde do disco de 20 anos. Eu acho Essa é bônus, né? Essa é bônus, né? Não, Summer não. Day Sun? É a Summer Day Suns. É, porque essa Summer não Day é do Suns? disco original. Ela não é bônus, não. Ela tá no disco. Ela tá no disco. Ela que vem depois da Grace. Exatamente. Ah, sim. E a pior é o One White Duck, que me incomoda bastante essa música. Essa música então, é meio... Enfim, eu acho que é um período... Acho que eu expliquei aqui o que eu acho, que o Ian Anderson estava querendo se provar muito, muito doninho da bola, e isso me incomoda um pouco. Banda, principalmente como o Jethro Tull, que tem tantas mentes criativas geniais, você tem que passar a bola um pouco, sabe? Senão começa a ficar meio merda. Sim. Eu acho que assim, né? Também concordo, né? O Ian ter esse lado bem solipsista em composição, etc. Aqui, isso não me incomoda tanto. Eu acho que em discos futuros isso vai me incomodar um pouco mais, né? Até porque, tudo bem, se você for um solipsista que faz música boa, aí dá pra te aturar. Quando você começa a fazer músicas não tão boas sozinho, aí fica mais um pouco complicado, né? Aí, eu acho que o Minister in the Gallery, eu gosto muito desse álbum, porque esse álbum ele reúne uma característica que até outro dia eu estava falando com uma amiga minha, que curte rock, etc. Ela não é chegada em progressivo, mas ela curte umas coisas sazonais. Que é aquele disco que eu ouço e é um disco direto, reto e que para mim desce bem. Que não precisa ser aquela oitiva longa em que eu precise pensar muito, Sim. em que eu precise navegar em uma história, navegar em algo muito denso. Eu comparo, eu brinco que para mim ele é tipo Going for the One do Jethro Tull. Que é aquele disco, 5 músicas, coisa enxuta, vai ter uma coisa longa lá, mas o resto essencialmente muito taste, muito acessível, Sim. muito me cativa muito, né? Eu gosto das músicas acústicas, eu gosto desse lado acústico, eu gosto das letras desse álbum, são letras um pouco mais obscuras assim por parte da banda, né? Era a primeira gravação deles fora da Inglaterra, também tinha um pouco disso, né? Estamos nesse meio aqui da indústria musical, estou perdendo a desilusão, né? Não estou mais fazendo a música para mim, estou fazendo a música para mim, mas também eu tenho que pensar na indústria, na vendabilidade dessa coisa. E eu gosto muito desse álbum por causa disso também, né?
E para mim a música favorita desse disco, né? Eu gosto muito de Baker's and Mills, né? Eu gosto de suítes, eu gosto de faixas elaboradas, mas para mim nada pega tanto quanto a faixa título, porque eu acho os riffs do Martin Barr nessa música uma coisa de outro mundo, né? E eu Sim. também adoro a construção instrumental das outras composições, sobretudo de Requiem, né? Acho essa música muito boa. Vou dizer aqui que a menos inspirada é Grace, a mais curtinha e etc. Vai ser um saco de pancadas mesmo. Então, minha nota para esse álbum, eu dou uma nota 8,5 também. Vou com um Tommy. Vocês gostam 23. de acústico MTV, né, seus... Eu gosto de Eu gosto de folkzinho, mano. determinados. Eu gosto Caras de Gosto de rodinha. determinados. Eu sou rodinha de violão. Gado. Eu sou rodinha de violão. Na escola eu levava o violão pra escola. Sou desse sim. Também gosto. Quieto. Sai dessa, meu irmão. 23,5 B. Vem agora. Agora vamos começar aí com as fases um pouco mais difíceis, né? Dá Too tempo? Old to Rock and Roll, Too Young to Die, 1976. Álbum conceitual sobre roqueiros de meia idade envelhecer no rock. Fica velho. Digam o que vocês acham. Esse Ô, Kelvin, daí é o só uma pior coisinha. dessa fase. Deus me livre. Já pode colocar no D ali, ó. Não, tô brincando. Gosto do Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. É um disco que eu gosto. Ele é de longe. Ele tá longe, assim, quer dizer, ele tá longe de ser o auge Longe criativo. mesmo, né? Ele tá 20 longe quilômetros de ser o auge criativo da banda, tá longe de ser o melhor dos anos 70, mas é um disco que, cara, eu não sei, ele tem um rock and roll, assim, muito, muito bom, tá ligado? A faixa de abertura, que é Quiz Kid, eu acho que o Martin Barre tá com um som de guitarra muito louco aqui, ele tá com vontade, tá sanguinolento, cara, tá ligado? E que nem o Kelvin falou, o finalzinho lá cara, é um trava-língua essa música pra mim, peraí. Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Pra mim é um refrão maravilhoso, cara, um encerramento maravilhoso. Quando entra no... Peraí que caiu meu fone. Eu gosto da música. Eu acho linda essa música. Mas realmente ele tem pontos mais fracos, assim, ele é um disco que, por exemplo, hoje eu tava escutando ele no metrô, voltando do trabalho, e teve um monte de coisa que passou batido, assim, que eu fui ouvindo e, tipo, ele não foi um negócio que eu falei, nossa, que puta som do cara, não, foi indo. Então acho que, como destaque aqui, né, como favorito, eu vou pôr a faixa título, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Como menos favorito, acho que talvez... Pode escolher mais 5 aí. Acho que menos favorito é talvez Salamander. Pô, Salamander. é legal, meu. Qual nota? Eu gosto de Salamander, mas tipo, de menos, assim, que menos me empolga. Acho que pra esse disco, cara, eu vou dar uns 7, porque eu sei também onde que notas mais baixas entrarão. Então eu vou dar um 7. Que eu acho ainda passa de ano pra mim. Então você fala, show de bola, supimpa, vambora. O meu passa de ano com um bilhete. Passa de conselho. Recuperação, conselho de classe. É 6, esse daqui. Esse é um 6. disco que demonstra uma desunião na banda, principalmente o que se diz de composição. Ele só tem uma faixa realmente genial, que é o título do disco. Então, é só a bala de prata do disco, o resto tudo é para encher linguiça, apesar de que é um bom disco. Eu Sim. Estou dizendo aqui baseado em tudo que a gente já ouviu anteriormente. Tá? Não tô... Se fosse um disco que não fosse do Jethro Tull, seria o melhor disco da banda. Sim. Então, Sim. Entendam, pessoal. Para o Jethro Tull, para mim é 6. Para qualquer outra banda, ele é 10. Sim. Tá? Eu acho que existe uma diferença. Eu acho que tem o mesmo problema do disco anterior e esse. As duas faixas títulos são muito diferentes do disco inteiro.
Uhum. A faixa título também vem com saxofone, tem uma pegada mais dançante ali de 76, que estava vindo a disco music. Então eles quiseram também se fazer uma moral com a música comercial da época. Então, essa música, ela é dançante, ela é divertida. Se botar numa balada para dançar junto com Bee Gees, vai cair bem, vai Sim. ser legal. Ninguém vai saber que é uma banda progressiva. Vai achar que é uma banda ali de soul music ou enfim, dance music. O resto é o Jethro Tull de uma forma simples, né? Fazendo o que eles sabem fazer. A melhor música do disco para mim é Crazy Institution, que eu acho incrível essa música, desde a primeira vez que eu ouvi. E a pior é a Bad Eyed and Loveless. Acho extremamente cansativa. É uma coisa que está tentando se encontrar ali, o instrumental está tentando fazer algo diferente, mas está fazendo mais do mesmo. Uhum. Enfim, é um disco bastante regular e é 6 na minha avaliação do Jethro Tull. De qualquer outra banda, ele é 15, de 0 a 10. É. Ele é muito bom, mas do Jethro ele é 6. O disco em si, ele não chega a ser ruim, mas para os padrões de Jethro Tull é um disco absolutamente dispensável. Sim. Com exceção da faixa título, não tem nada aqui que seja memorável, que seja digno de nota, nem as composições não comprometem, mas também não cativam. Assim, eu acho que você fazer essa coisa meio blues, e que eu entendo que seja também para corroborar as letras, até do conceito do disco, etc. Até possa funcionar, mas em vista do que eles já tinham feito antes, em conceitos tão bem amarrados, eu achei Olha meio frágil isso aqui. Em alguns olha o momentos que até tá meio antes, tá feio, devo ligado? dizer. Olha tudo que Entende? tá antes. Olha tudo que tá antes, sabe? Pois é. Se fosse Aqui um disco. Aqui a fonte Não tem secou. como. A fonte secou, tá ligado? Aí o nível da cantareira rebaixou um pouco, tá ligado? Uhum. Mas é aquilo, né? É muito de como a banda se propõe a fazer as coisas, né? Talvez se fosse o Uhum. 10 Years After fazendo esse disco, seria uma Sim. coisa genial. É, o que o Rafa Então, mas como falou. não é, eu acho que para mim esse disco aqui não passa de ano, não. Ô, E louco. para mim é nota 5. Eu acho que a minha maior crítica ao Too Old to Rock and Roll to Die é que ele é um disco que, para mim, não significa nada. É uma Cara, oitiva que tanto faz, tanto fez. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava conhecendo a discografia do Jethro Tull e eu cheguei nesse disco, eu falei, cara, não é possível, deve ter feito essa porra para contrato, alguma coisa assim. Isso é muito, talvez. me cheira muito, cara, porque eles lançavam muito disco por ano, né? E eu queria, eu nunca vi o Ian Anderson falando disso, mas chega uma hora que fala, caraca, a gente tem que fazer o disco de 1976, o que a gente vai fazer, sabe? Então eu Uhum. sinto isso assim, né? Aí dá no que dá, né? Pode ser que Porra, pensa, seja, pode ser que não, você, né? Mas você tá ouvindo aqui a discografia do Jethro Tull, você ouve o Aqualung assim, você fala, meu, que isso, cara? Aí você o coloca que esse essa disco, banda aí você fala, é a mesma banda? é meio complicado isso, né? Sim. E a melhor para mim, a faixa título, acho uma tristeza que ela esteja num mar de um repertório tão pouco inspirado assim, né? Porque para mim essa música tem que estar em todos os shows do Jethro Tull. Eu adoro essa música, adoro o refrão, adoro a Maravilhosa. Essa música é melodia, maravilhosa, cara. gosto do riff, gosto de tudo nela. E a menos inspirada eu citaria Pied Piper, né? Que é boa também. 18 pontos. 18? C. Cezão. E aqui, pessoal, nós encerramos a primeira parte da nossa tier list. Voltaremos em breve com Songs from the Wood e também englobando todos os anos 80 aí, mais para frente. E eu espero que vocês ouçam, que vocês tenham gostado das recomendações aqui do nosso vídeo.
Esperamos aqui que vocês curtam, né? Que vocês comentem aí nos comentários quais são os discos favoritos de vocês, o que vocês acharam das nossas observações, enfim, né? Digam aí nos comentários as faixas favoritas e as menos favoritas de vocês também. E quero agradecer a presença dos meus queridíssimos amigos Rafa, Tommy, queridíssimos. Vamos voltar aí para as partes futuras. Até o próximo vídeo da nossa Tier List. Fica aí ligado no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho. Tchau, tchau.